Ele fica na reunião dele, mano. Eu que acho deixar aí. Julieta tava aí com a Julieta? Você é minha pena. Papai derrubou meu lugar. Hello! Oi? Hello, oi. Eu falo com a Karima aqui. Mais um minutinho a gente começa, tá? Boa noite, Nájila. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Maria Priscila. A gente já começa. A Carol também está entrando. Oi? Tudo bem? Podemos começar, Cá? Pessoal, eu vou colocar todo mundo no mudo. Aí a gente, conforme as pessoas forem falando, daí ou qualquer coisa, se alguém quiser falar alguma coisa, só levantar a mãozinha que eu tiro. Eu libero o microfone, tá bom? Não. Aí, consegui. Tá todo mundo me ouvindo? Hi. Ok, então. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à reunião da comunidade Barigui. A gente sempre começa apresentando nossos convidados, né? Então, já vi que está a Stephanie, a Maria Aparecida, a Nájila, o Luiz também, né? Convidado do Edson. E hoje eu também tenho uma convidada, minha amiga Lud. Então, sejam todos muito bem-vindos, uma salva de palmas. E agora a gente vai mudar um pouquinho a programação, mas tá tudo certo, tá? Vamos começar com o Momento 10 com o Igor. Uhul! Adoro! Só um pouquinho. Pronto, Igor, o microfone é seu. Boa noite. Boa noite. Você sabia que quando mais demonstramos gratidão, mais ela cresce em nosso coração? Demonstrar gratidão começa a partir de pequenas atitudes. O termo gratidão tem origem na palavra do latim gratia, que significa graças, ou gratus, no sentido de estar agradecido. Não se refere somente a bons momentos, mas a todos os acontecimentos da vida da pessoa. Como se sentir grata. Também por experiências ruins que lhe trouxeram alguns aprendizados. Assim, a gratidão deve existir em todas as experiências vividas por uma pessoa, inclusive nos relacionamentos. Muito obrigada. Obrigada, Igor. Esse é o Momento 10, mas ele é mais conhecido como Momento Fofurinha. Obrigada, Igor. Agora, para dar continuidade à nossa reunião, a gente vai ter um momento que demonstra quão maravilhoso é esse budismo. E para contar essa experiência, né, esse relato de experiência, chama a Marilda. A Marilda já entrou? Sim. Ah, tá ali. Só deixa eu tirar não, né? Colocar o áudio dela, só um pouquinho. Ok.
Eu perdi ela, peraí. Ah, achei. Coloquei. Boa noite. Ok. Boa noite, vou precisar de uma ajuda, senão não vou conseguir ler hoje. Então, boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou a Marilda, e o meu relato é sobre harmonia familiar. Tá? Sim, familiar, mesmo que se estenda para a família do meu cunhado, que é o marido da minha irmã. Tá? Eu vou ler que daí fica mais fácil e eu não fujo do tema. Então, em 1998, eu tinha acabado de voltar do Japão, onde fui trabalhar de decassegue. Isto é, são pessoas que trabalham longe da sua terra natal. Depois de alguns meses que eu já tinha voltado, a empresa do meu cunhado estava indo à falência. Ficaram muitas dúvidas de por que tinha chegado nesse ponto e o que poderia ser feito para amenizar. A pedido do meu pai, liguei para os sogros da minha irmã, pedindo para que viessem a Curitiba, pois moram em Santa Catarina, para conversar e tentar achar uma saída. Para minha surpresa, houve negação por parte deles, inclusive nos acusando de serem as más influências para meu cunhado. Enfim, eu e a mãe dele acabamos nos desentendendo. Após o fechamento das lojas, porque não teve alternativa, teve que fechar a empresa, houve um afastamento das famílias, inclusive da minha irmã, os sobrinhos, com a família dele, que acabou perdurando por alguns anos. Meu cunhado teve pouco contato com os pais depois disso, ficando mais conosco, que demos todo o suporte que o estado do Japão, que não estava fazendo nada, tinha mais tempo livre e podia auxiliar mais, segundo orientações do meu cunhado e do meu pai, não virem a Curitiba para conversar, mas sim por estarem dando as costas a um filho. Coisa que meu pai jamais admitia, por lutar e ensinar sempre sobre união familiar. Em 2004, meu pai veio a falecer devido ao aneurisma abdominal. No dia do enterro, para minha surpresa e de todos os meus familiares, a mãe do meu cunhado veio me cumprimentar e me pediu desculpas. Disse que queria reatar os laços de amizade e propôs que esquecêssemos o passado. Ok, falei que sim e também me desculpei com ela. Fiquei sentida, porque as desculpas dela deveriam ter sido ditas ao meu pai em vida, e não a mim. Mas tudo bem. Ao contar ao meu cunhado, ele não acreditava, porque disse que a mãe dele nunca pedira desculpas a ninguém, que ele soubesse. Voltamos a nos relacionar sem problemas. Como ela mora em Santa Catarina, vem de vez em quando a Curitiba, na sexta à tarde e retorna na segunda, junto com meu cunhado, que fica durante a semana lá, porque lida com plantio. Este ano, no dia 13 de março, por sinal, uma sexta-feira 13, que não tem nada de azar, simplesmente sorte, teria a reunião do Grupo Coração, com as rainhas da divisão feminina. Quando ela chegou, viu que estávamos preparando algumas guloseimas para o lanche da reunião. E isso chamou a atenção dela. Aproveitei e convidei-a para a reunião, sem imaginar que iria aceitar. Ela disse que sim, que viria. No horário, ela estava aqui e, para minha alegria, veio mais uma amiga que eu tinha convidado, a Carmen. A reunião foi uma maravilha. Pela primeira vez, ela relatou a tristeza de não estar se relacionando bem com a filha e sua família, de quanta mágoa sentia, chegando até derramar lágrimas. Com a explanação das rainhas, líderes, presentes, que explicaram a transformação que a fé e prática podem fazer na vida de uma pessoa, ela ficou entusiasmada, foi embora muito feliz. A minha irmã contou que ela chegou alegre e otimista. Eu não sabia, mas a minha irmã disse que ela já havia pedido outras vezes para vir na reunião, mas como tem as reuniões aos sábados para convidados. No dia seguinte, no sábado, ela pediu para ir conversar, explicar mais algumas coisas. Fui e após conversar com a sogra da minha irmã, ela disse que queria praticar da mesma forma que eu praticava, que iria transformar o seu karma e então viria a fazer o seu relato. Foi uma correria e com empenho e boa vontade da Davi, da Amanda e do Edson, no domingo ela estava se convertendo recebendo o Gohon.
Na segunda pela manhã, antes de ir embora, quis vir fazer daimoku e gongyo comigo e com minha mãe. Nossa, que chacubuco especial que eu tive. A boa sorte. Atualmente, meu sobrinho me contou que a avó faz gongyo e daimoku bem cedo e diariamente. E que meu cunhado também está fazendo a prática. Sei que ela vai conseguir atingir seus objetivos e conquistar principalmente a harmonia da família dela. O que gostaria de deixar como mensagem é de que mesmo as pessoas com quem você já teve desavenças ou que te magoaram, merecem ser felizes. E você pode e deve fazer a sua parte. Aprendi nessa sábia religião que realmente quando orar para a felicidade de todos, é para todos mesmo. Gratidão pela oportunidade de relatar essa grande alegria conquistada. Muito obrigada, Marilda. Que relação, hein? Muito obrigada por compartilhar essa experiência conosco. Agora, para dar continuidade, a gente vai ter o momento Revolução Humana com a Cris. Microfone liberado, Cris. Tá. Eu vou falar sobre o desabrochar do benefício. Em 1977, Shinichi Yamamoto foi convidado a participar da convenção da divisão feminina dos grandes blocos do distrito Astuta. Porém, ele já havia se comprometido com outras atividades nas datas de realização dos encontros da EDF. Em consideração à luta daquelas associadas, Shinichi solicitou à sua esposa Mineko que o representasse e incentivasse as nobres amigas da divisão feminina. Em conformidade com o sentimento de Shinichi, ela reprogramou seus compromissos e se esforçou para realizar visitas aos componentes da divisão. Iniciou-se um diálogo em torno de Mineko. Antes de tudo, ela falou: o presidente Yamamoto disse que gostaria muito de participar da convenção, mas por conta da dificuldade de conciliar sua agenda, hoje vim aqui agradecer a todas pelo empenho. Em seguida, ela perguntou o nome de cada uma das presentes. Uma delas, ao se apresentar para Mineko, expressou sinceramente o que estava em seu coração. Sinto que consegui manter minha prática até hoje porque existiram companheiros que sempre me incentivaram. Meneando profundamente sua cabeça em concordância, Mineko prosseguiu. Ninguém consegue manter sua fé sozinho. E o Conserufo também não pode ser conquistado sozinho. O presidente Yamamoto também tem dito sempre: eu consegui chegar até aqui graças aos companheiros. Se considerássemos vertical a relação entre pais e filhos, com os companheiros seria uma relação horizontal. É prezando fortemente tanto os elos verticais como os horizontais que a nossa própria felicidade se realiza, como também nosso desenvolvimento. Por isso, peço que preze muito os pais, os filhos e os familiares, e zelem pelos companheiros. Acredito que em meio a essa ligação de vida a vida, que existe a imagem real da felicidade e do Conserufo. Muito obrigada. Obrigada por essa orientação maravilhosa, Cris. Só para contextualizar nossos convidados, né, a Nova Revolução Humana é um romance, possui 30 volumes e é considerado um dos principais empreendimentos da vida do presidente da Soka Gakkai Internacional, que é o Dr. Daisaku Ikeda. Ele usa o pseudônimo de Shinichi Yamamoto e a esposa dele, que é Kaneko, né, mas ela usa o pseudônimo de Mineko nesse livro. Ok, continuando então. A gente sabe que o estudo é muito importante aqui, né, no budismo, então, por isso, convido o Maurício para fazer a matéria para a gente. Essa família tá toda hoje, hein? Só da família Bendixen. Ó, eu estava apanhando um pouquinho aqui da internet, mas eu não consegui. Você ganhou, né? Não, eu perdi aqui. Está sincronizando aqui, não sei. Seria tão fácil, né? Todo lado do outro aqui, né? Para sincronizar. A gente vai continuar de Revolução Humana também. Tá? A matéria que eu escolhi, ela está no Brasil Seikyo, né? E o Brasil Seikyo é de 29 de abril de 2020.
tá? E é Budismo de Determinação. No romance Nova Revolução Humana, o presidente Ikeda, que utiliza o pseudônimo Shinichi Yamamoto, como foi dito há pouco, né, pela Kahneman, ele conta a história do Hiroto Muraki. Ele é um pioneiro da Soka Gakkai lá da República Dominicana, tá? Ele chegou lá, né, na República Dominicana em 1957, com a esposa e alguns parentes. Ele tinha vendido tudo que ele tinha no Japão, né? Plantação, móveis, casa, tudo para ir recomeçar a vida dele lá na República Dominicana, que fica na fronteira com o Haiti, né? A 330 quilômetros da capital. O terreno que ele recebeu, né, como imigrante, foi 5 vezes menor do que tinham prometido para ele. Então ele já começou sendo enganado, né? E ficava a mais de 5 quilômetros da colônia de imigrantes. Então ele ficava isolado com a família lá, né? Era uma terra vermelha, ressequida e dura como a pedra. Ará-la com enxadas parecia uma tarefa impossível. Após muito esforço, ele conseguiu arar apenas 1/3 da área recebida. Porém, a primeira plantação não deu nada, devido ao intenso calor e à falta d'água. E ele só conseguiu colher um pouco de tomate. Tinha um sistema de irrigação, porém a água era racionada e distribuída em horários pré-estabelecidos. Então ele tinha que esperar, né? Ficava até sem dormir para esperar a água chegar na plantação dele para ele poder trabalhar. Numa dessas ocasiões a água não chegou. Então ele foi andando pelo canal para ver o que estava acontecendo e verificou que o vizinho tinha desviado, tinha feito um gato de água, né? Para puxar a água que deveria ir para ele, né? Todos estavam numa situação muito precária, entre a vida e a morte. Sem mais condições de cumprir os acordos ou pensar nos outros, Hiroto ficou triste ao saber que o coração dos seus companheiros havia ficado tão árido quanto aquelas terras. E a disputa pela água era uma questão de sobrevivência, que gerou brigas e conflitos entre vizinhos e parentes. O arroz que Hiroto trouxera do Japão tinha acabado. Cada dia era uma luta pela sobrevivência. Ele sentiu um aperto no coração quando viu o rosto das suas filhas, que nasceram após o casal chegar ao local de assentamento. Ele pensava seriamente em como manter o sustento da família. E depois de refletir muito, ele resolveu que abriu uma pequena merceariazinha, né, um comérciozinho. Reformou um barraco perto dessa casa, e como sua família era composta na maioria por mulheres, a esposa, a sogra e a cunhada, e elas iam ajudar a tocar esse negocinho que ele abriu, né? Começou vendendo arroz, sal, açúcar e água potável. Com o lucro que ele obteve, conseguiu aliviar a fome dos familiares. Porém, a renda era limitada, porque a freguesia era formada apenas pelos vizinhos. Hiroto não suportava mais essa vida, sem perspectivas promissoras. Além disso, uma outra cunhada morrera durante um parto, por falta de assistência médica. E os imigrantes da sua vizinhança já começavam a retornar ao Japão. Foi nessa situação de desesperança, né, que Hiroto escreveu para a mãe dele, que estava no Japão, dizendo que queria voltar, apesar de ter lhe dito na partida que seria um homem bem-sucedido dentro de 10 anos. Após algum tempo, ele recebeu uma carta com a resposta da mãe, e ela contava que havia ingressado na Soka Gakkai e que estava praticando budismo. O Gohonzo tem um poder extraordinário. Se você recitar também o Nam-myoho Renge-kyo, poderá encontrar o caminho para a felicidade. Por isso, tente mais uma vez, empenhando-se na recitação do Daimoku. Hiroto não acreditou, inicialmente, que uma religião pudesse resolver a sua vida. Entretanto, ao reler várias vezes a carta da mãe, o sentimento e a preocupação dela pela felicidade penetraram no seu coração. Hiroto não tinha outro meio para mudar o rumo da vida. Começou então a recitar o Daimoku sem saber o significado. E orar 10 minutos, ao orar por 10 a 20 minutos, sentiu-se aliviado com esse resultado. Decidiu empenhar-se com seriedade na recitação do Daimoku, e isso foi em 1962. Depois de algum tempo, a sogra de Hiroto, que sofria de problemas estomacais, também iniciou a prática budista. Porém, em vez de melhorar, as dores tornaram-se ainda mais intensas. A vizinhança logo comentou que a sogra dele adoecera por causa de uma religião estranha. Hiroto indignou-se com isso e escreveu para sua mãe, dizendo-lhe que não praticaria mais o budismo.
Depois de alguns dias, recebeu uma carta do irmão, que também era praticante. Sua situação é comparável a um cano que ficou sem ser utilizado por um longo tempo. Toda a sujeira do encanamento terá saído, dando lugar à água limpa. Isso acontece também com a nossa vida, quando começamos a praticar o budismo. Se persistirmos em nossos esforços, apesar dos obstáculos, com certeza alcançaremos a vitória. Hiroto refletiu sobre as palavras do irmão e decidiu se empenhar na prática. Algum tempo depois, a sogra já estava recuperada e todos da família começaram a recitar Gongyo e Daimo. Certo dia, um cavalheiro dominicano apareceu em seu armazém, comprou um refrigerante e era o prefeito da cidade vizinha. E ele fez uma proposta. Você não poderia produzir arroz em suas terras? As terras da minha cidade são impróprias para esse tipo de cultivo e tenho comprado mudas em outros locais. Hiroto respondeu que seu maior problema era a falta d'água para irrigar a plantação. Se tivesse como resolver esse problema, aceitaria a proposta de trabalho. O prefeito prometeu que tomaria providências para melhorar o sistema de irrigação e que ele poderia iniciar o trabalho de arar a terra. Com essa inesperada proposta e com abundância de água para irrigar o solo, Hiroto teve sucesso no cultivo de mudas de arroz, obtendo várias safras por ano. Ele teve de contratar mais de 20 empregados para atender a demanda e, enfim, conseguira ver uma luz no fim do túnel. Era o primeiro benefício da prática da fé. Com o dinheiro que juntou com a produção de mudas de arroz, transferiu-se no final de 62 para uma região mais populosa, onde predominava a produção de arroz. Hiroto não tinha carro, nem carteira de habilitação. Por isso, procurava trabalhar ao máximo para poder alugar um carro como motorista, a fim de realizar as atividades juntamente com sua esposa Izoko nos finais de semana, viajando às vezes por dias seguidos. Os japoneses que experimentaram a dura realidade das colônias de imigrantes reconheceram o sucesso de Hiroto, a importância da prática da fé e começaram gradativamente a abraçar o budismo. Ao mesmo tempo, apesar de em meio das adversidades, descobriram justamente para cumprir essa missão que viemos para cá. Por isso, aconteça o que acontecer, jamais seremos derrotados pelas adversidades. Vamos vencer infalivelmente toda e qualquer dificuldade. Eles descobriram que tanto a felicidade como a infelicidade são definidas, antes de tudo, no âmago da vida. Isso é chamado no budismo de determinação. Então, eu estava pensando, quando eu estava escolhendo a matéria para hoje, né? Justamente que as maiores dificuldades que as pessoas passaram, não só a gente vê na situação da Alemanha no pós-guerra, a gente vê a situação do Japão no pós-guerra, a gente vê situações após pandemias, guerras civis, né? Quase todos os países ricos, desenvolvidos do mundo, sempre passaram por muitas dificuldades. E isso fez com que as pessoas passassem por bastante dificuldades, né? E a gente vive um momento, né, que está todo mundo bastante apreensivo também, né? O que eu vou fazer? Como é que vai ficar? E meu salário que diminuiu, e minha venda que não acontece, e a minha loja que está fechada, e que situação que como é que a gente vai viver isso? E até quando que vai? E era um mês, e foi 2 meses, e são 3 meses, né? E a gente fica, né, sempre pensando, como é que isso vai ser lá na frente, né? E daí acho que todo mundo fica um pouco preocupado, principalmente com questão financeira, né? E o budismo é vida diária. Não tem como a gente fazer revolução humana sem transformar todos os aspectos da nossa vida. E a gente está tendo que passar por isso também, né? E coincidentemente ou não, né? O relato da Marilda também tocou no assunto das dificuldades, né? A gente de família, dificuldades também com o negócio no início, né? E a gente vê assim, mas eu começo a ler Revolução Humana, daí Sensei fala também das dificuldades do presidente Toda, sempre tem um relato do agricultor lá no capítulo que ele fala da fundação do Distrito Brasil, né? Então, eu trouxe esse tema para a gente conversar um pouquinho, né? E abrir, que eu acho tão importante, né? A gente trazer isso também. E às vezes a gente fica envolto, né? Agora, né? Então, era essa a ideia da matéria que eu trouxe hoje. Obrigada, Maurício. Extremamente esclarecedor, incentivador, né, ao mesmo tempo. E agora a gente tem um espaço, óbvio que os convidados devem estar cheios de dúvidas, ou não sei. Agora a gente tem um momento para conversar um pouquinho, né, e para conduzir esse diálogo eu vou convidar o Edson, por favor. Boa noite a todos.
Todos bem? Todos ouvindo bem? Então, tá bom. Como é um diálogo, gostaria que alguém já levantasse a mão, que eu consigo liberar o microfone para que possa perguntar. Que é aquela velha história, se ninguém perguntar, daqui a pouco eu começo a perguntar, e se eu não perguntar, eu começo a falar e também não paro. Então, eu gostaria que o pessoal já levantasse a mão. O Luiz, o único que não vai levantar a mão, ele falou que manda pergunta pelo chat. Então, o único que... Ele falou que leva bastante pergunta. Alguém quer ser o primeiro a perguntar? Ninguém? Ludmila, Maria Aparecida, Nájila e Stefano. Fiquem à vontade. Façam de conta que estão ou na casa da Marilda, né, ou na casa da Dani. Caso de uma das duas. Já libero o teu microfone, Ludmila. Ok, está liberado. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Karima, obrigada, pessoal, por me receber. Eu achei bem interessante a passagem da Revolução Humana, que o Maurício nos contou. E eu fiquei muito interessada quando você mencionou esse imigrante, na verdade, a mãe dele recomendou a prática do Daimoku, é isso? Desculpa se eu estou dizendo errado, né? Mas para nós, o que é? É um mantra? É uma prática? É isso, minha dúvida é essa. Obrigada. Eu não sei se a Karima já entrou em detalhes contigo, né? A gente recita diariamente o Nam-myoho Renge Kyo. Esse Nam-myoho Renge Kyo a gente fala assim, é a lei que rege o universo. Então, o Buda, Nichiren Daishonin, que é o Buda ele segue, que é um Buda do século XIII, ele causa e efeito. E ele fez, digamos assim, ele nos abriu, ela verbalizada, é Nam-myoho Renge Kyo. Né? O pessoal pode difícil de entender. Ele usou essa lei num pergaminho que a gente chama de Gohonzon. Né? Então, da mesma forma como se fosse, a gente pode até colocar uma espécie assim, cientificamente, ela sempre existiu, ele simplesmente né, e nos deu a oportunidade de trabalhar essa lei na nossa vida. Então, o Nam-myoho Renge Kyo, que é a lei mística de causa e efeito, a gente chama recitar essa lei, ficar repetindo Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, é recitar esse Nam-myoho Renge Kyo um determinado tempo, e ali até uma vez se comenta, né, com 10 minutos, ele começa a perceber na própria vida a ação da lei. Isso é muito bom. Minha conversão foi exatamente nesse aspecto. Depois de 8 meses, minha irmã desistiu e falou assim, faça 30 dias. Não adianta, tudo que você me perguntar eu vou responder. Mas faça você durante 30 dias, lance qualquer objetivo. E para mim, ela sugeriu que eu fizesse fora, né? Todos os dias. Muito claro, assim, no 22º dia, juro para você, a sensação foi de acender uma luz mesmo. Né? Então, assim, puxa, estou recitando a lei que é o universo e aqui preocupado com o objetivo material. Não, eu vou ampliar o meu pensamento e aí a coisa muda de uma forma assim que você não tem ideia. Mas isso é indivíduo. Então, eu posso chamar, faça. Garanto para você que alguma coisa altera. Eu não sei o que é. Né? Para mim, o grande sentimento naquele momento foi eu tomar as rédeas da minha vida. Ter a sensação que se eu quiser ir para a esquerda, eu vou porque eu quis. Se eu quiser ir para a direita, eu vou porque não porque era o meu destino, era o meu karma. Né? Enquanto a gente não conhece o budismo, a gente vai ao sabor do karma. Né? Ou seja, cada um de nós
tem causas e efeitos que geram esse karma. Então, você não conhece o budismo. Então, a lei de causa e efeito atua na sua vida naturalmente. Quando você passa a conhecer a lei, que você pode trabalhar através da lei, trabalhar a sua vida através da lei, você consegue transcar. Você, por exemplo, você deixa realizar. Recentemente eu li uma divina fantástica, que é assim, o budismo é oração, a ação determina, coloca o sentimento, os teus objetivos, mas você tem que fazer a ação. Por quê? Porque a ação vai ser resultado exatamente dessa oração. Né? E foi o que ele fez ali. Ele começou a fazer e tal, daqui a pouco aparece o prefeito, que ele não conhecia, pô, você não quer plantar isso? Ah, mas eu tenho essa dificuldade. Puxa, saiu com o senhor. E a coisa vai acontecendo. Né? Iria acontecer ou não? Infelizmente, não dá para saber. O interessante é, você fazendo e sentindo isso perfeitamente na sua vida, você vê o quanto gera de desenvolvimento. Você está experimentando fazer já ou ainda não? Não, é meu primeiro contato, na verdade, com o budismo. Legal. Muito obrigada, Edson. Eu diria já uma excelente pergunta. E já cai na minha sugestão, experimenta 30 dias, meia hora, muito legal. E vê, sinta assim na vida o resultado. Porque a primeira vez que eu fiz, eu lembro claramente, falei, ó, não sei para quem eu estou rezando, eu não sei o que eu estou rezando, eu não sei o que eu estou orando, mas eu quero o resultado, porque o resultado é que vai me dizer se isso aqui funciona ou não. E essa experimentação de 30 dias, esse ano fecha 42 anos, né? Então, é um experimento bom e, queira ou não, é um experimento que eu não saio dele, né? Que seria a minha vida sem praticar o budismo. Muito obrigada. Fique à vontade para perguntar mais. Eu vou só uma dúvida que eu fiquei. Eu sou bem falante, tá? Então peço desculpa de antemão. E então você falou sobre o karma, né? Então você disse que há uma transformação. Essa transformação não é um rompimento, né? Ou é um rompimento com o karma? O karma, a gente fala assim, amenizar o efeito karma. Através da prática, você criou um karma nessa sua vida, em vidas anteriores. O budismo fala que a vida é eterna. Então, a vida eterna, ela se mostra, normalmente, existe a dualidade. Nesse momento, todos nós estamos com ela manifesta. E em algum momento, todos nós vamos morrer. Sinto muito, né? Uma notícia ruim, mas em algum momento, muito lá na frente, ela fala que continua, né? Na forma manifesta, como a gente está agora, e na forma não manifesta, quando a gente morrer. Então, o que acontece? Esse seu karma você não conhece, porque você carrega ele de vidas anteriores. Ele fala assim, quer saber como é que quais foram as ações que você fez na vida anterior? Você tem esse desejo de saber? É só olhar para o teu momento presente. Por quê? Porque ele é o reflexo de tudo que você fez em todas as vidas anteriores. E, da mesma forma, para o futuro. Se quer saber como é que vai ser o teu futuro, você tem que olhar um único ponto, que é o ponto do agora, ou seja, a causa que você está fazendo agora muda todo o seu futuro. Né? Então, esse amenizar o efeito kármico, no budismo a gente usa um exemplo que é assim, pensa num céu estrelado à noite. Cada estrela pode representar uma causa que você tenha na vida, positiva ou negativa. No momento que você ora, é como se fosse o nascer do sol. Né? Onde é que estão aquelas estrelas? A gente sabe que elas estão ali, mas simplesmente elas desaparecem. Né? Então é mais ou menos o seguinte sentido. No momento que você começa a praticar e começa a transformar esse karma, ele vem de uma forma extremamente amenizada. Eu sempre brinco, né? Para mim, às vezes, um tropeção na rua, puxa, isso aqui podia ser um acidente de carro, mas transformou um tropeção. Né? Ou então, num sentido contrário, seria assim, quando sofre um acidente, fala assim, puxa, se eu sofri esse acidente praticando, como será que seria se eu não praticasse? Né? Então, esse aspecto, e é lógico, aí a gente entra no lado positivo da vida, você encarar tudo da melhor forma possível. Eu uso o exemplo da minha amiga que bateu o carro e a primeira coisa que veio na cabeça, alguém machucou? Não.
A segunda coisa, como isso vai encaixar no meu relato de vida, né? Porque mesmo a coisa ruim, ela tem uma motivação e um karma que você transformou. Então, esse karma é o acúmulo de causas positivas e negativas que você tem na vida que vão manifestando, né? Ou seja, a gente nasce exatamente por ter uma causa. Satisfez? Muito, muito. Obrigada, Edson, pelo esclarecimento. O Luiz perguntou aqui se atingir o estado de Buda seria o grau máximo da evolução espiritual. Uma pergunta bem interessante. A gente pode colocar isso como realmente o grau máximo de uma evolução espiritual. Só que o grande problema é que quando a gente busca esse estado de Buda, não é um estado que você vai e para. Cheguei no estado de Buda, todos os outros estados desapareceram. Não. O estado de Buda, como todos os outros estados, eles são manifestos na nossa vida. Que a gente tem a opção de escolher como manifestar. E aí entra eu fico assim pensando, o grande aspecto, a grande demonstração desse estado de Buda foi no momento em que Nichiren Daishonin foi condenado à morte, e ele fala assim, né? Ele foi condenado à morte por decapitação. Quando ele estava sendo conduzido, o discípulo mais chegado nele começou a chorar. Ele falou, poxa, por que você está chorando? Pô, mestre, daqui 10 minutos o senhor vai morrer, o senhor quer que eu fique alegre? Aí ele falou assim, eu já dei minha vida por N razões. Pela primeira vez eu estou dando a minha vida pelas minhas ideias. Então eu estou muito feliz. Por que você não compreende isso, né? Então ele coloca, como ele tinha como Buda, né, essa visão da eternidade da vida, ele sabia que ele já tinha nascido e morrido, nascido e morrido, nascido e morrido por eras eternas. Ele sabia que aquela era a primeira, ele sentia que aquela era a primeira vez que ele estava morrendo por um grande ideal, que era a propagação do budismo, a propagação do Nam-myoho Renge-kyo. E aí ele dá uma intimada num protetor budista, né, num deus protetor budista, que chama Hachiman. Ele dá uma intimada nesse protetor budista, dizendo, olha, se jurou proteger o devoto, eu estou indo ser morto. Se eu morrer, eu vou encontrar lá com Sakyamuni, vou encontrar com outros Budas e vou denunciá-los, porque se juraram que iam proteger e não protegeram. E aí entra a história do meteorito, né? Meteoro é quando bate na Terra, né? Meteorito é quando ainda está chegando. A gente acredita que foi um meteorito. Quase no momento da decapitação, apareceu esse meteorito, clareou tudo, todo mundo assustado, todo mundo ficou com medo e ele acabou não sendo morto. E após sair, digamos, desse drama da execução, ele ainda foi lá e ainda pagou um saquê para o pessoal que ia executá-lo, né? Então aí mostra assim, o que é um estado elevado de vida, né? Qual é a forma de você encarar as coisas. Mesmo no pior momento da vida dele, ele estava encarando de uma forma muito tranquila. Bom, depois eu vou saber se a resposta satisfez o Luiz, né? E daqui a pouquinho ele responde aqui, ó. Tem mais uma pergunta dele aqui, ó. Mas aquilo que você não controla e que acontece na sua vida seria um karma? Tudo que acontece na vida, a gente praticando ou não praticando, é fruto de causas que a gente fez. Então, ele faz parte do nosso karma, né? Mesmo eu estou falando aqui 42 anos de prática, nada impede que amanhã eu saia daqui e sofra um acidente. Não impede. O importante é transformar esse aspecto da vida através da recitação do Nam-myoho Renge-kyo, né? Então, se você, como eu falei, se você não faz o Nam-myoho Renge-kyo, você está ao sabor do karma. Se você faz, você está transformando, está brigando com esse karma, né? Então, esse aspecto da transformação vem muito de você poder praticar, de você trabalhar através do Nam-myoho Renge-kyo e ver claramente, o fundamental no budismo é isso, ver claramente o resultado. E o mais bacana é assim, se 100 pessoas praticarem, 100 pessoas vão obter resultado. Não existe assim, não, o budismo é só para meia dúzia de 3 ou 4. Não. 100 pessoas praticando, as 100 vão ter resultado na própria vida. Ok? Vocês viram que quando eu começo a parar não falo, né? Mas pelo menos hoje já são 4 perguntas. Gostaria demais, porque o Karima está controlando o tempo. Por favor, né? A hora que
Que der, faz assim, ó, 2, daí já sei que é 2 minutinhos para encerrar. Dá tempo de tirar mais uma dúvida, se alguém tiver. Edson, eu acho legal a gente falar, acho que a Maria Priscila tem uma pergunta, mas até você estava falando, né, da gente transformar o nosso karma, da gente mudar. Muito da prática budista vem justamente daquilo que você falou, da forma como a gente encara as coisas, né? A gente passa a ver as coisas de uma maneira diferente, né? Hoje até eu estava estudando uma outra reunião, né? E tem um trecho onde eu estava lendo que é justamente a gente transforma os nossos problemas, né, na verdade, no combustível para a nossa vida, né? É isso que acaba instigando a gente a fazer as coisas. E a maioria das pessoas não enxerga dessa forma, né? A maioria, problema é problema e é uma coisa que me faz sofrer. E a gente acaba praticando para transformar isso em oportunidade. Como é que é isso? Fala aí um pouco. Vou tentar dar o meu entendimento. Levanta a mão quem não tem nenhum problema, só para eu ter ideia aqui. Não tem assim nenhum problema na vida. Levanta a mão. Só não dá para ver o do Luiz e da Lore, mas eu acredito que eles não levantaram também, né? O que acontece? A vida, o sofrimento faz parte da vida. A maneira como a gente encara esse sofrimento é que muda. Por exemplo, quando a gente fala do budismo, muita gente pergunta, puxa, o budismo é religião, o budismo é filosofia de vida? O budismo é uma religião, uma filosofia de vida maravilhosa, eu diria assim. Por quê? Porque ele te faz compreender o porquê que as coisas acontecem. Como eu falei, eu posso sair daqui e sofrer um acidente. Por que aconteceu esse acidente? Porque era meu karma e estava na minha vida. Só que se eu sair 1 minuto depois, pode ser que esse acidente não aconteça. Então a gente não sabe. E aí, como a própria Dani falou, você transformar, a frase que muita gente está usando agora é transformar o karma em missão. O que acontece? Por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade na vida, né? Por exemplo, eu não sei onde gastar todo o dinheiro que eu tenho. Então, essa é a grande dificuldade. Mas isso eu estou falando de uma outra vida, né? Nessa, eu acho que eu gastei tanto na outra que nessa eu estou passando todas as dificuldades possíveis. Mas a questão é assim, por exemplo, a dificuldade vindo, você tem duas N formas de encarar. Puxa, coitado de mim, meu chefe me persegue, eu estou com essa dificuldade. Ou você pode partir, digamos assim, vou usar um termo pesado, a gente pode partir para porrada, né? Ok, eu tenho um chefe ruim, que forma que eu, Edson, posso transformar? Quando eu falei chefe ruim, todo mundo olhou para a Dani. Impressão minha? Impressão só, né? Não, foi só impressão. Só impressão. Então, absurdo! Exemplo, o pessoal fala assim, foi impressão, não se preocupe. A questão é assim, eu tenho um chefe ruim, de que forma eu transformo esse chefe ruim? É eu sendo melhor, fazendo o meu melhor. E aí o budismo entra essa parte bem interessante da inseparabilidade de pessoa-ambiente. Tem momentos na vida que a gente quer sair do mundo, né? Eu falo assim, recentemente duas amigas minhas perderam o pai, né? A morte é um negócio que é um saco. Por quê? Você não sabe para onde a pessoa foi, você não vai mais ter contato com ela, isso e aquilo. Então, puxa, naturalmente, a gente como ser humano deve ficar triste. Mas, como o budismo fala que a vida é eterna, e sinto muito, como você tem um karma com aquela pessoa, você vai reencontrá-la em algum momento, em algum espaço no universo, então você vai reencontrá-la. Então, essa separação foi momentânea. Então, assim, ok, fica triste porque não vai cruzar mais, beleza, mas não sofra com isso, né? Apesar do próprio Buda usar como os 4 sofrimentos da vida, entrar a morte, né? A gente não precisa sofrer com a morte, a gente precisa encarar. Por quê? Porque ela faz parte da vida. Tanto que hoje, o que acontece? Até o Maurício comentou a questão do isolamento, isso e aquilo, todo mundo preso em casa. Por que todo mundo, entre aspas, né, lógico, todo mundo num sentido figurativo, mas por que todo mundo está topando ficar em casa? Porque ninguém quer encarar um vírus desconhecido que pode matar. Então eu fico em casa. Puxa, mas eu sou obrigado a encarar. Ok, faz parte da sua vida, ter que encarar. E aí eu volto àquela do não pegar, se pegar que seja do fraco,
E se pegar do forte, ainda assim tem que tentar ou tem que buscar sair do problema. Mas a gente podendo tentar evitar, lógico, é muito mais interessante. Então a questão é exatamente essa. Quando o budismo, o grande diferencial é quando ele traz para você a responsabilidade da sua própria vida. Então, sinto muito, né? Eu vou proteger a Dani. Não adianta falar que eu tenho um chefe chato, né? Tem que transformar o seu karma para nunca mais ter chefe chato, né? E como é que eu transformo o karma para nunca mais ter chefe chato? Quando o chefe chato se transformar numa boa pessoa. Porque eu digo assim, sinto muito, se trocou de emprego, vai encontrar outro chefe chato. Se trocou outro emprego, vai encontrar chefe chato. Agora, se você pega um chefe chato e transforma num chefe bom, nunca mais tem problema com um chefe chato. Pode até trocar de emprego ganhando mais. Dani, não sei se satisfiz, e desculpa usá-la como exemplo, né? Todo mundo sabe que você não é uma chefe chata. Todo mundo sabe que você é uma grande chefe e você quer um trabalho bem feito que todo mundo possa crescer. Não é assim? Tá bom. Fechamos, Karima? Acho que a Maria Aparecida tinha uma pergunta. Isso que eu ia falar. Acho que a Maria Aparecida quer falar. Por favor. Você pode tirar ela do mudo, Edson? Eu vou dar o microfone para ela. Peraí, Maria Aparecida. Sim. Show. Uhum. Oi. Edson, eu tenho uma dúvida. Eu não sei o que é Sokagakai. Eu não sei falar direito. Sokagakai. O que significa isso? Ok, excelente pergunta. Aquele dia você comentou que teve o probleminha do AVC, né, de uma isquemia. Tem um pouquinho de dificuldade, às vezes, de achar a palavra. Não se preocupe que isso aí, meu pai teve 3 AVCs, isso aí eu vivi na vida. Existe essa dificuldade inicial, mas continua aí na briga, isso aí vai voltar ao normal. Fique tranquila, né? O Sokagakai, se a gente fizer uma tradução literal, é Sociedade para a Criação de Valores Humanos. Então, hoje nós estamos fazendo uma reunião da Sokagakai, Sociedade para a Criação de Valores Humanos. Quando ela foi criada em 1930, pelo primeiro presidente, né, Saburo Makiguchi, que se tornou posteriormente o segundo presidente, Josei Toda, a ideia inicial dos dois era reunir pessoas boas da área que eles atuavam, que era a área educativa. Tanto que chamava-se Soka Kyoiku Gakkai, Sociedade Educacional para a Criação de Valores. A intenção do presidente Makiguchi era assim, através dos estudos dele, ele percebeu o quê? As pessoas do mal unem-se facilmente para fazer falcatruas, digamos assim. Elas se unem, é bem fácil de unir. Por quê? Porque as duas estão pensando do lado mal da vida. E ele fala que as pessoas que são boas pessoas, normalmente elas são, digamos, solitárias, porque elas estão buscando o melhor para todo mundo. Então, muitas vezes elas não se aliam. A ideia inicial deles era criar uma aliança de pessoas boas. Eu diria assim, por isso que está todos esses convidados, por quê? Porque a gente é realmente, somos pessoas que estamos preocupadas com a felicidade de outras pessoas. Por isso a gente convida para uma reunião, por isso a gente faz a reunião, né? A gente quer que todas as pessoas tenham grande oportunidade de transformar a sua vida. Então, Sokagakai seria a organização budista, que traduzindo seria a Sociedade para a Criação de Valores, que hoje propaga o budismo de Nichiren Daishonin para o mundo. Ela começou em 1930, hoje está em 192 países e territórios, e isso, basicamente, ela partiu para o mundo a partir do ano de 1960, através do presidente da Isaac Pequeno. A gente chama de mestre, né, por essa luta maravilhosa que ele empreendeu durante a vida dele. Está vivo ainda, 92 anos de idade, mandando mensagem, orando pela felicidade de todo mundo, orando para que rapidamente a gente consiga resolver o Covid-19, possa voltar ao novo normal, né? As novas condições.
queira ou não, é o que eu falei, pega esse vírus, o quanto a gente está aprendendo com ele. Então, ele veio, vamos ver da melhor forma possível, da mesma maneira que ele veio, por favor, né? Suma, já mostrou que veio, né? A gente sabe que é um negócio perigoso, tal, então vamos transformar e levar da melhor forma possível. Eu acho que ficou completo. Alguém quer complementar? Alguém quer mais? Isso. Espera aí, só um pouquinho que você está sem áudio ainda, Maria. Só um pouquinho. Oi, agora tá. Eu posso ainda fazer outra pergunta? Vamos lá, Posso? Kariman libera. Hoje não cai, então tá mais tranquilo. Mas vamos... Pode fazer, Maria Aparecida. Fica à vontade. Muito obrigada. Você falou, Edson, sobre o problema do AVC. Né? Então, o que você pode me falar, segundo o budismo, sobre a doença no karma da gente? Porque, por exemplo, eu dei o primeiro AVC quando eu estava com 37 anos. Mas eu consegui trabalhar normalmente, tanto que o meu médico me deu licença por 6 meses, e por 3 meses eu era diretora de uma escola grande, e eu falei para ele, né? Ele era meu amigo, olha, por favor, eu não quero. Aí ele falou, não, você vai ter que assinar um documento para ele, né? Eu falei, não, eu quero trabalhar. E em 3 meses eu fui para a escola e fui muito verdadeira com todos. Estou com 40% da minha capacidade de trabalho. Sempre preocupei com todos vocês, professores, alunos. É uma escola de 1.500 alunos, né? E falei com todos, né? Eu queria que vocês agora me ajudassem, porque o trabalho, para mim, é vida. Então, eu prefiro ficar aqui junto com vocês, trabalhando, vocês me ajudando, e eu consegui fazer muitas coisas ainda, né, depois. Eu tive outro AVC, está com 3 anos e um pouco, 3 anos e meio, mais um pouco menos. E aí sim eu fiquei com essa sequela de afasia de Broca, que eu não consigo falar, expressar palavras, né? Eu fico contida dentro da minha cabeça, né? Mas eu não consigo expressar, entendeu? Aí eu queria que você me falasse sobre essa questão do karma em relação à doença, entendeu? Tem alguma coisa? Toda terminação do mundo, ele é como um rugido de leão. Doença pode ser um obstáculo. Claro que através da prática a gente pode transformar qualquer doença. E aí existem 60 mil tipos de doenças, assim, catalogadas. Dentre essas doenças existem doenças mentais, doenças cerebrais, uma série. Assim. Por exemplo, o AVC é um tipo de doença. Se você com 40% está assim, eu fico imaginando a hora que você voltar aos 100. Porque o que acontece? A dificuldade de palavra, lógico, né? Uma parte do cérebro perdeu oxigenação e toda isso mistura. Aproveitando, você sabe o que é boquita? Ele faça boquita. Todo mundo ficava olhando para ele. O que é boquita? Né? Aí ele pegava, a gente descobriu que boquita é colher. Então, no AVC, tem uma mistura no cérebro. Mas, como eu diria assim, meu pai teve
Teve um grande que esqueceu o nome da mãe, esqueceu, não sabia ler e escrever, toda uma dificuldade para andar, fisioterapia, minha mãe ensinou tudo de novo, isso e aquilo. Você só quem sabia que ele teve AVC é que percebia. O restante era uma pessoa normal. Eu diria assim, você comentou aquele dia, a gente percebe um pouquinho a dificuldade, às vezes, de encontrar a palavra, só que no momento em que você encontra, você já criou um novo neurônio, uma nova conexão, está fazendo com que o cérebro se habitue, né? O novo neurônio gravou essa palavra que você teve dificuldade. E é um aprendizado novo, você tem que ir trabalhando e não tem jeito, a coisa só tende a melhorar. Ainda mais quando você falou que está com 40%, nossa, tem muita coisa para melhorar. Eu diria assim, fique tranquila, não vai ser a 100% que você olhava lá atrás, mas vai ser 100%, digamos, de melhora, principalmente em relação ao que você está agora. E lógico, aqui, eu diria para você, ó, mesmo o pessoal que está vendo como convidado, um pouco da dificuldade que você tem para expressar, para a gente não faz diferença nenhuma. Né? Receber bem aqui. Faça o Daimoku, porque o próprio Daimoku ele tem uma atuação na mente também muito grande. Agora, além do Daimoku, se você já teve 2 AVCs, ok, tem que fazer um acompanhamento médico profundo para descobrir o que está ocasionando. Se a sua veia naturalmente já é mais fraca, então existe algum remédio, dieta ou medicamento que possa reforçá-la, e assim por diante. Né? O que não é assim, eu digo, né, eu não sei se é por causa da idade, a gente já começa a esquecer muita coisa, né? E eu brinco que são micros AVCs. Eu vou citar um exemplo, vou aproveitar que a Dani hoje ela não ligou que eu usei de exemplo, mas vamos supor assim, a gente tem uma relação tranquila. É Dani para lá, Dani para cá. Aí chega um dia, eu encontro com ela, putz, como é que é o nome dela? Né? Eu sempre brinco que em algum momento teve um micro AVC que matou o neurônio que tinha gravado o nome dela. Só que no momento que alguém fala o que eu lembro, que é Dani, não esquece mais de novo, ou seja, durante um bom tempo ele não me incomoda. Então a gente tem que ficar trabalhando o cérebro no sentido de fazer com que ele naturalmente melhore. Lógico, aí tem exercício, tem uma série de coisas que a gente pode treinar. Muito melhor do que eu acho que o seu médico pode lhe dar grandes recomendações nesse aspecto. Né? Mas grava a frase, né? O nome Horengekyo é como um rugido de leão, que doença, portanto, pode ser um obstáculo. Passe por cima desse AVC e se houver mais um, passe por cima da mesma forma. Tá bom? E seja sempre bem-vinda, né? Todo mundo adora ver você participando. Chega, né, Karen? Oh, o pessoal não aguenta mais. Né? Imagina, tá uma delícia esse diálogo, né? É difícil a gente interagir tanto assim online, né? Mas hoje acho que foi bem produtivo esse diálogo. Obrigada, né, Edson? Obrigada para todo mundo que contribuiu, Lud, Maria Aparecida, Luiz. O Edson é o mestre do diálogo aqui na nossa comunidade, né? E agora a nossa reunião está quase chegando ao final, mas ainda tem um tempinho para mais um incentivo. Então eu chamo a Dani para fazer as palavras finais. Obrigada. Deixar claro que eu não sou uma chefe chata. Diga-se passagem, com essa quarentena eu tô bem redondinha, tá? Eu garanto vocês que as coisas aqui estão bem redondinhas. Não tem nada de chato aqui. Hoje eu caí na asneira de pôr calça jeans. Tipo assim, não tá legal. A coisa deu uma mudada, mas tudo bem. Vamos lá, gente. Acho que essa é a reunião da Revolução Humana, né? Eu escolhi um trecho desse encarte fé para falar hoje na reunião, como as últimas palavras de incentivo. E antes de falar as palavras, eu queria que vocês pensassem numa coisa, né? Hoje eu estava estudando justamente, eu ouvi essa metáfora e eu achei ela bem interessante, né? Vocês acham que a fé é uma coisa, né? Se eu comparasse a fé a uma árvore, né? Ela é uma coisa que cresce para cima ou ela cresce para baixo? O que vocês acham que a fé é? Eu vou ler aqui e no final eu correspondo à pergunta, né? Mas reflitam sobre isso um pouquinho. O presidente da SGI, Dr. Daisaku Ikeda, certa vez proferiu o seguinte incentivo
sobre o escrito de resposta à monja leiga, Michigan, no qual Nichiren Daishonin afirma: se sua oração será ou não respondida, isso dependerá da sua fé. Caso não seja, de maneira alguma deverá se culpar. Ikeda Sensei fala: pessoas de forte fé nunca se estagnam, nem nunca ficam num beco sem saída. Aqueles que perseveram na fé experimentarão o poder de perceber, dentro da própria vida, o mesmo grandioso estado de Buda alcançado por Daishonin, e serão capazes de direcionar tudo rumo à felicidade. Os que obtiverem sucesso por meio da fé jamais serão vencidos pelos infortúnios. Acho que esse texto ele relata muito aquilo que um pouco do que o Edson estava falando, né? O ritmo do universo, né? O poder do Namehora Geikyo, né? É uma coisa que a gente tem, para nós, a gente tem fé nesse Namehora Geikyo, né? Nessa lei. E nada é impossível, né? Se a gente orar, né? Esse Namehora Geikyo. Ludmila, ore, você vai ver a mudança na sua vida. Assim como a Karen, eu costumo trazer as minhas queridas chacobucos, as minhas convidadas, sem falar nada, tá? Inclusive, todo mundo brigou aqui comigo, começou a tirar sarro da minha cara hoje, não porque eu sou uma chefe, mas porque eu pego o chacobuco sem explicar nada. Karen, muito obrigada por seguir meu exemplo, bem legal você. E as meninas, tanto a Steph como a Maria Nájila, a Adri também passou pela mesma coisa, todo mundo passou pelo mesmo problema. Mas tanto, elas já começaram a experimentar justamente orar na Namehora Geikyo. E elas já perceberam como isso faz diferença na vida delas. Mesmo elas não tendo um conhecimento mais profundo sobre o budismo, mesmo como o Edson falou, né? Mesmo às vezes sem saber por que elas estão orando, o que elas estão falando. Mas elas já entenderam que isso muda a vida delas. Que isso interfere no estado de vida delas. Acho que esse é o grande ponto, né? E respondendo a pergunta que eu fiz para vocês no começo, né? A fé, ela cresce para baixo. Por quê? As árvores, elas são fortes, né? Elas são bonitas, elas são vistosas, né? Porque normalmente elas têm raízes profundas. E assim é a nossa fé. E assim deve ser o nosso Daimoku, né? A gente ora e a gente busca a fé cada vez maior para justamente fortalecer as nossas raízes, né? E a partir do momento que a gente tem as raízes fortes, né? E a gente garante essa prática, né? E a gente manter essa prática da fé, maiores serão os nossos benefícios, né? E quanto maiores forem os nossos benefícios, né? Mais forte vai ser o nosso estudo e mais forte vai ser a nossa prática. A gente cria naturalmente com isso um ciclo vicioso, que acho que esse é o grande barato, né? Da recitação do Namehora Geikyo. Quanto mais a gente ora, mais benefícios a gente alcança, e esses benefícios transformam a nossa vida, né? A gente passa a ver a vida de uma maneira diferente, de uma maneira mais otimista. A gente passa a ter uma sabedoria que a gente às vezes não, algumas pessoas dizem que não sabe de onde surgem, né? Mas a gente sabe que é desse Namehora Geikyo. Mais vontade a gente tem de estudar para entender que coisa é essa, né? Como que isso transforma a nossa vida, e quanto mais a gente estuda, mais a gente quer trazer isso para a nossa vida diária. E aí a gente completa o nosso famoso ciclo, né, de fé, prática e estudo. Bom, gente, era dessa maneira que eu queria encerrar a reunião com vocês. Boa noite a todos. Muito obrigada. Muito obrigada, Dani. E encerrando com chave de ouro, né? E agora, a nossa clássica foto, antes de todo mundo ir embora. Embora não, né? Ir para a sala, para o quarto, como diz a Dani, né? Todo Dani, mundo liga a câmera aí, gente. Você comanda Luiz, a foto eu aí, sei que Dani. você não consegue, tudo bem. Will, só falta você, obrigada. Luiz, pelo menos o seu nome vai estar gravado aqui na reunião, não se preocupe. E eu tirei uma foto no começo da reunião lá pro Douglas não se sentir triste. Todo mundo sorrindo? 1, 2, 3 e... Sensei! Deu? Deu, gente. Muito obrigada. Agradeço a presença de todos, né? Como diz a Dani sempre, voltem com cuidado para as suas salas, para as suas cozinhas, para os seus quartos. E a gente se vê na semana que vem, né? Espero todo mundo aqui, no mesmo horário, no mesmo dia. Um beijo.
Gente, boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada, gente. Até mais. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.